Eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na TV. Bom, no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a psicologia, a família e a espiritualidade. Será que dá para integrar, esses três itens juntos em uma só abordagem? É o que nós vamos ver com a psicóloga Selene Veloso Palazzo, que veio gentilmente aqui para o nosso programa participar dessa conversa que cada dia mais atrai mais pessoas, não é mesmo, Selene? Eu agradeço a oportunidade, porque não só para mim é uma experiência agradável também, e como também para até divulgar isso e estar esclarecendo um pouquinho dessa integração. Então, Selene, hoje em dia mais famílias, mais pessoas procuram a psicologia e até mesmo os conceitos da espiritualidade para melhorar a harmonia familiar? Com muita frequência. Muitas vezes as pessoas entram no consultório buscando espiritualidade ou entram buscando, vamos dizer assim, harmonia familiar. Das duas formas, em qualquer das hipóteses, existe uma integração que uma ajuda a outra. Certo. Algumas pessoas acham que não é interessante incluir a espiritualidade, quando a gente vai falar de uma terapia familiar, Mas quais são os pontos positivos da espiritualidade? Nós vemos a espiritualidade como uma busca da melhora do ser. À medida que as pessoas têm valores, trazem uma filosofia que modifica o seu comportamento, isso ajuda nas relações familiares. E o contrário também. À medida que você melhora as suas relações familiares, você também ajuda a sua espiritualidade. Porque as duas coisas estão integradas. A espiritualidade e o corpo biológico, as relações familiares, eles são todos uma coisa só. Elas estão todas no mesmo ambiente, eles fazem parte do mesmo sistema. Certo. Você mencionou algo chamado valor. Como é que a gente pode entender o valor nos dias de hoje? Porque a gente vê que talvez na época de nossos avós fosse uma coisa mais linear, fosse uma coisa mais compacta, mas hoje os conceitos do que é certo, do que é errado, estão muito mais amplos e variam de família para família. Então, a gente pode dizer que os valores continuam os mesmos ou depende de cada situação familiar? Bom, nós vemos que a família, esse conceito, inclusive, de família, vem se modificando com o tempo. E bastante, Muito, A família, hoje, quando a gente fala família, ele engloba vários tipos de sistema. A variedade, você pode ter a família nuclear, como antigamente, era o pai, a mãe, os filhos do mesmo casamento. E hoje não, nós temos famílias, os meus, os teus, os nossos, os filhos só de um, filhos do outro cônjuge, eu tenho agora as famílias também uniparentais, que ou é só a mãe e os filhos, o pai e os filhos. Temos também agora até considerado famílias 2 pais e uma criança, as 2 mães, e uma criança. E a gente tem que lidar com tudo isso. Então, os valores também vão se modificando, porque o que antigamente não se considerava, ou era uma aberração, hoje já é aceito, já é visto com outro olhar. O que faz, vamos dizer, o importante acaba sendo as relações de afeto, de cuidados. Então, são esses valores que a gente vai tendo que trabalhar, que está revendo. Certo. E por que as pessoas procuram a terapia familiar? Quais são os problemas que elas vivenciam para procurar? Preciso de um psicólogo, de algum profissional da área da saúde que me ajude a lidar com esse problema. Quais são os maiores problemas que existem? Se não, está na hora de procurar alguém, uma ajuda. Olha, normalmente a procura pela terapia familiar vem através de um problema que tem uma pessoa que se torna, vamos dizer assim, o foco daquele problema. Uma pessoa da família, eles consideram que é a causa
dos problemas familiares. Que é o membro que está destoando, né? É o que normalmente vem. O que a gente faz no consultório é redistribuir a responsabilidade. Porque quando aparece um problema, na realidade eu não vejo aquele paciente, vamos dizer assim, como causa do problema. O sistema todo está contaminado, vamos dizer assim. Né? Então é uma disfunção familiar que, de uma certa forma, elege aquela pessoa como o foco do problema. Então todo mundo se exime da própria responsabilidade e coloca em um elemento só da família. Mas quando a gente começa a fazer a redefinição de valores, os papéis que cada um está representando, eles começam a ver que aqueles sintomas muitas vezes aparecem em outros lugares também, em outros pontos, em outras pessoas que também estão colaborando para aquele comportamento indesejado, vamos chamar assim. Então não é só um isolado que é o responsável por todos os problemas da família. E como envolve a família inteira, muitas vezes vêm todos, né, para o consultório. E então a gente poderia dizer que ciúmes, problemas de compreensão entre gerações são situações que levam à busca de uma terapia familiar? Sim, eu vejo essa questão, um dos grandes problemas, né, vamos dizer assim, o período da adolescência, muitas vezes essa diferença de entendimento, a criação que eu recebi dos meus pais e a criação que eu quero passar para os meus filhos são conflitantes. Então, com essas mudanças muito rápidas da nossa sociedade, que as coisas estão assim, numa velocidade que a gente às vezes não consegue acompanhar, então gera muito conflito. Então nós vemos assim que para isso é necessário trabalhar a comunicação e cada um vê, vamos dizer assim, a posição do outro, né, nesse sistema. Eu trabalho muito com o sistema familiar, né, e mesmo que seja com um indivíduo sozinho no consultório, porque muitas vezes a pessoa vem procurar uma terapia para si próprio, mas o problema dele está totalmente inserido na família, né, está totalmente vinculado às relações familiares. Problema de comunicação, etc. Eu acredito que esse problema, né, de comunicação exista não só entre relações, mas às vezes até na mesma geração, pai, o marido e a mulher, um irmão com o outro, né? Por que isso acontece? Bom, uma das coisas, por exemplo, são os diferentes papéis. Então, dentro do sistema familiar, cada um cumpre um papel. Porque quando você tem o primeiro filho, ele, vamos dizer assim, ele vem numa situação nova para o casal. Quando você tem o segundo filho, já encontra uma família diferente do que o primeiro filho encontrou, né? Já é uma outra situação, ele já não é o único, ele já vem com alguém que chegou antes. Então, tudo isso faz, vamos dizer assim, o pessoal fala assim, eu criei igual. Não, as criações foram diferentes, porque os momentos e as situações já eram diferentes. Né? E os papéis, o primeiro acaba exercendo um papel, o segundo às vezes é o denguinho, quer dizer, a gente vai observando esses papéis, aí gera ciúme, porque o segundo pode ficar com ciúme do primeiro, ciúme do segundo. Já vi também casos de segundo filho ficar com ciúmes do primeiro, né? Pela compensação que os pais queriam fazer. Então, isso tudo pode gerar conflitos, né? Pode estar... Certo. E essa frase, né, que você falou, criei todos iguais, né? É super normal, mas também a gente tem que ver que cada um é um espírito diferente, que está passando por uma situação diferente, né? Sem dúvida, né? Quando eu estou atendendo, normalmente eu falo assim, nós somos um corpo biológico, né? Entra no consultório um ser biológico, psicológico e espiritual. Então, dependendo das circunstâncias, a gente pode ver assim, desde pequenininho ou desde muito antes de pequenininho, né? A gente já tem as nossas opções, as nossas preferências, o nosso jeito de ser. E a gente vai somando, porque a gente vai construindo a nossa história ao mesmo tempo que está sendo construído pelo sistema familiar. Então, isso é uma construção e a gente vai modificando essa construção pelas nossas opções também.
E você consegue inserir esse conceito da espiritualidade para todos os seus pacientes, ou tem alguns que ficam mais reticentes ao ouvir sobre a espiritualidade? Na realidade, eu não entro com o conceito direto, assim, de espiritualidade. Isso né? demora algumas sessões, depende talvez, né? do caso, porque a gente sabe que 7,3% apenas no Brasil da população não se diz religioso. Então é um índice assim muito pequeno de pessoas não religiosas. Então todo mundo tem alguma forma de crença. E não a gente tem que respeitar também que eles têm esses valores. Então a gente traz aquela, vamos dizer assim, filosofia, aquela forma de espiritualidade de cada um, né? Porque a gente tem que tratar a pessoa como um todo. E a espiritualidade faz parte desse todo, né? É uma das, vamos dizer assim, dos sistemas que ele participa. E aquele que não tem, vamos dizer assim, a religião, o ateu, como já aconteceu de eu atender ateus também, eles têm outra forma de expressar essa espiritualidade, que é a busca de alguma coisa transcendente, que transcende, vamos dizer assim, aquele dia a dia que ele está vivendo, ou às vezes até uma sensibilidade maior, um pôr de sol, que ele se sente, vamos dizer assim, fora daquele mundo material que ele está vivendo. Certo. É uma forma, de repente, dele exercer a espiritualidade dele com a natureza mesmo, né? Certo. Bom, aí seria você falando sobre a espiritualidade, né, no contexto pessoal. No contexto familiar, como funcionaria? Não é, no contexto familiar, assim, não é trabalhado isso também diretamente como falando de espiritualidade. Você busca saber se o seu paciente, a família, tem uma religião, uma crença? Com certeza. A gente trabalha porque nós temos que ver no paciente quais são os recursos dele para auxiliar na terapia. Porque não adianta eu passar alguma coisa apenas teórica que a gente aprendeu e passar para todos os pacientes, né? Não adianta eu pegar técnicas de psicologia e tratar igualmente a todos. Então eu busco em cada família quais são os recursos intelectuais, religiosos, né? Aqueles recursos que pode auxiliar na terapia. Então, para falar um pouquinho mais, Selene, sobre esses recursos, né, e alguns probleminhas que são pontualmente apontados por cada família, a gente vai deixar para o nosso próximo bloco. Voltamos já já. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma, alguns até dizem. A morte é um sono, à espera da redenção, de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. APAE, educando cidadãos.
Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, hoje falando sobre a psicologia, a família e a espiritualidade. E para isso estou com a psicóloga Selene Veloso Palazzo, que gentilmente veio aqui participar do nosso programa. E a gente falou bastante no bloco anterior, né, sobre a terapia, como funciona. Me diz uma coisa, quando você faz essa terapia, né, quando aparece algum problema, uma pessoa normalmente culpa a outra, né? Ou seja por um relacionamento, seja por um excesso de ciúme, seja por não dar muita atenção, seja qual for o problema. Você faz a terapia com as duas pessoas juntas? A pessoa que está reclamando, mas quem seria o foco desencadeador do problema? Normalmente existe uma busca, né? Ou os pais, a mãe geralmente liga pedindo para o filho, ou a própria pessoa que vai procurar. A maior parte, a própria pessoa que vai para o consultório, indicado ou não, né, mas vai em busca de uma terapia. Nessa terapia eu faço atendimento individual. Certo. Até para a pessoa poder se expor mais, falar mais para saber o que acontece, tudo, para poder entender o que está acontecendo, qual é a busca dessa pessoa. A partir, vamos dizer assim, de definida essa busca. Às vezes a própria pessoa nem sabe exatamente o que ela está buscando, apenas entende, que percebe que não tem algo errado. Tem algo errado com a história. Então a gente faz uma definição, uma redefinição do problema. Só entender exatamente qual é o próprio problema já ajuda bastante. Ah, com certeza. Né? Saber, não, olha, então minha questão é essa. Então a gente faz uma redefinição da questão dela. A partir daí a gente vai fazer um trabalho psicológico, que seria, vamos dizer assim, eu trabalho muito com genograma. Que eu faço, o que é o genograma? É uma forma de um mapa, que seria como se fosse uma árvore genealógica, certo, mas onde eu coloco, vamos dizer assim, características, histórias, pequenos detalhes. Então, eu só com pequenos desenhinhos ou com símbolos que se identifique com facilidade algumas questões da família. Então, a pessoa vai vendo a construção desse genograma, e ela vai se identificando e vai tendo assim insights múltiplos, né? Porque ela vai percebendo com muita facilidade, como se fosse fora dela. Ela vê aquele mapa todo da história dela ali, né? Passando a limpo ali toda a história dela. Talvez sejam pontos que ela nem tenha percebido do seu dia a dia, das suas relações, né? Que quando alguém apresenta, ela passa a prestar mais atenção. Seria isso? Isso. Você teria algum caso assim para explicar como que funciona esse genograma, como que ele ajuda alguém a se perceber mais? É interessante porque às vezes não só aquela pessoa que foi em busca da terapia é beneficiada, como às vezes outra pessoa que foi chamada também se beneficia. Eu me lembro de um caso em que eu fazia atendimento de uma filha e uma das questões dela era o relacionamento, a dificuldade que ela estava tendo de relacionamento com o pai. Então, em determinado momento, chamei o pai. E cada vez que entra uma pessoa nova, a gente refaz o genograma para que a pessoa não veja outras coisas que foram faladas em outras sessões, né? Então, a gente começou a fazer o genograma, voltando apenas para aquela questão dos dois. Né? E o pai viu, de repente, se viu ali repetindo uma história que ele já não falava com o pai dele há 10 anos. Quando ele se deu conta que a questão dele era exatamente a mesma questão, dele com a filha, era a mesma questão que ele tinha tido com o pai, e que há 10 anos não falava com o pai, ele voltou a procurar o pai e tentar se entender, porque ele viu a história se repetindo, assim, num lance de observar mesmo a história se repetindo com ele e com a filha dele. Certo. Então isso de repente deu uma mexida, quer dizer, numa segunda pessoa ali do sistema, né? Certo. Talvez ele tenha brigado por algum motivo com o seu próprio pai, mas não queria que isso se repetisse com a filha, né? Eram questões, pequenas questões financeiras, assim, do dia a dia mesmo, do cotidiano, mas que estava se avolumando muito, né? Então, na relação com essa filha, então criava uma série de problemas na comunicação também. Era mais um desentendimento de comunicação. Se eles conversassem sobre aquilo, ao invés de um ficar julgando o outro. Então, era uma coisa assim, que a gente pode falar assim, poxa, uma coisa simples, né? Mas como eles não conseguiam se comunicar, estavam se afastando. E aí ele percebeu que isto havia acontecido com o pai dele. Então, se afastaram por um motivo que agora ele estava conseguindo resolver com a filha dele, mas que com o pai ele não havia resolvido.
E aí Certo. foi procurar o pai. Então foram, vamos dizer assim, 3 gerações que se beneficiaram Então, com isso que você também comentou agora, né? A questão do julgamento. É muito mais fácil você julgar uma outra pessoa ao invés de conversar. Mas também tem pessoas que quando você vai conversar já fala, ah, não, você já está me julgando, né? A pessoa já não quer ouvir também, né? Como que as pessoas podem trabalhar isso de uma maneira saudável para todos da família? Isso normalmente a gente coloca, quando eu trabalho, por exemplo, com o genograma, mais uma vez, né? Ali todo mundo está dentro de um sistema, todos têm papéis diferentes, mas todos têm que estar conversando, está esclarecendo. Então, cada um vai falar o que sente. E eu uso também recurso de percepção. Então, mostrar, vamos dizer assim, que uma mesma figura, hoje em dia a gente tem até na internet, a gente vê muito essas figuras que têm dupla interpretação. Você olha, é uma moça e é uma velha. Você olha uma figura, é uma cachoeira, mas tem rostos ali no meio. Então, né, são figuras. Quem que está certo, quem que está errado? Aquilo é uma moça ou é uma velha? Então não tem, não dá para julgar. Não, você está errado porque isso aqui é uma, né, a figura. Não, cada um vê uma figura de uma forma. Então a gente costuma fazer isso, mostrar. Isso aqui é o quê para um? Depois isso aqui é o quê para o outro? Ele fala, isso aqui é isso. Daí a gente mostra que não tem certo nem errado. Tem a forma de olhar, perceber, né? É o olhar de cada um. E se eles se comunicarem, eles vão conseguir ver as duas. Então a gente faz com que um mostre para o outro aonde que ele está vendo a velha e onde que ele está vendo a moça. E há momentos também onde as pessoas podem estar mais suscetíveis a cometer algum erro ou não entender por, vamos supor, um momento onde alguém passe por uma enfermidade ou alguém esteja passando por algum problema profissional, talvez mesmo um luto ou uma separação, talvez as percepções fiquem diferenciadas, sim ou não? Sim, as pessoas têm os momentos, né, em que a gente está, vão fazer, vamos dizer assim, diferentes reações. Se você está feliz, se você está bem, é muito mais fácil você relevar uma série de coisas. Mas se você está passando por dificuldades, se você está exausta, se você está cansada, se você está tendo que resolver uma série de problemas, o seu grau de tolerância, de paciência vai ser bem menor. E hoje em dia parece que é cada vez menor esses graus, né? A gente vê que a pessoa gosta, né, de se rotular como impaciente, como intolerante, né? Por que acontece isso com as pessoas? Olha, isso aí é uma questão que já vem, eu acho que a pessoa já traz consigo, e também é aquilo que a gente estava falando, essa construção de valores. Então a pessoa vem através da educação primária, né, que seria a família, ela já vem recebendo informações ali nesse meio, né? Ela vai vendo o comportamento dos pais, da tolerância ou a intolerância, ela vai aprendendo isso. Ela vai vendo no trânsito como que o pai se comporta, então vai vendo a tolerância e vai absorvendo aquele comportamento. Selene, quando que você diria, este é o momento de procurar ajuda, uma terapia familiar ou uma terapia individual, dependendo do caso? Qual é o momento chave que a pessoa deve, opa, tu precisa de ajuda e agora? No momento em que ela esteja causando sofrimento a si própria, ou que ela esteja sentindo, que ela esteja em sofrimento, ou que ela esteja em busca de alguma mudança, ou em busca de alguma coisa que ela não sabe ou não identifica o que é, ou quando ela esteja causando também sofrimento a terceiros e ela se dá conta disso. Porque muitas vezes a pessoa, não, eu estou ótimo, mas a família já não está aguentando mais. Né? Às vezes ele vê reclamação da mulher, vê reclamação dos filhos, ele não está conseguindo circular, vamos dizer assim. E esse é um ponto crítico, quando a pessoa acha que está tudo bem, mas todos em volta já não estão suportando mais a situação. Isso. E isso é uma coisa que muitas vezes vem assim, quando a pessoa fala assim, olha, ou você se trata, ou eu vou cair fora. Né? Então a pessoa vem e fala, eu não sei porquê, a pessoa ainda vem, eu vou fazer porque minha mulher quer que eu faça. Né? Quer dizer, um ultimato. Transfere, assim. né, o problema. E aí a gente vai redefinir novamente o problema e ver por que ninguém está aguentando. E aí é vamos dizer assim, uma busca interior
E a avaliação do próprio comportamento, né? De ver o que está causando sofrimento às outras pessoas, se ele está se sentindo tão bem. Certo. Você teria alguma palavrinha para o pessoal de casa? A gente tem 2 minutinhos, alguma palavrinha, algum conselho para o pessoal de casa na busca dessa terapia familiar? Sempre que tiver com alguma dificuldade para resolver as próprias questões, sempre que sentir que o clima familiar não está harmônico, está tendo algum problema, criou alguma dificuldade no relacionamento familiar, busca terapia antes que fique muito difícil. E se fulano ou beltrano não quiser participar, vai sozinho. Porque às vezes através de um elemento no sistema resolvendo as questões, outros também vão se modificando, porque é tudo um sistema. Claro. De vasos comunicantes. Com certeza, né? A comunicação, acho que hoje é um dos grandes fatores, né, que as famílias precisam trabalhar, né? Importantíssimo. E quando a gente vai para a espiritualidade, tem uma das frases, né, que às vezes a gente não tem que mudar o outro, ou tentar fazer o possível para mudar o outro, mas porque é difícil a gente querer mudar uma outra pessoa, mas mudar nós mesmos, né? Mudar a nossa percepção, o nosso pensamento, para a gente ficar mais maleável, não é mesmo? É isso aí. Tá certo. Bom, Selene, eu agradeço muito a sua vinda aqui ao programa Espiritualidade em Debate. Durante todo o programa, como agora, a gente está com o contato da Selene, para quem precisar entrar em contato. E você que acompanha o nosso programa já sabe, programa inédito agora todas as sextas-feiras, 20 horas, com reprise às 17 horas de quinta-feira. Ou em tempo real pelo site tvcomsantos.com. Bom, eu espero você semana que vem. Até lá!